Olá, pessoal. Vamos abrir as nossas Bíblias. Primeiro livro de Reis, capítulo 13. Irei ler dos versículos 11 ao 28. Irei ler. 베델에 한 늙은 선지자가 살더니 그 아들들이 와서 이날에 하나님의 사람이 베델에 행한 그 모든 일을 저에게 고하고 또 그가 왕에게 고한 말씀도 제 그 아버지께 고한지라. Morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que dissera ao rei, contaram-nas a seu pai. 그 아비가 저에게 이르되 그가 어느 길로 가더냐 하니 그 아들이 유다에서부터 온 하나님의 사람의 간 길을 보았습니다. Perguntou-lhes o pai, por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. 제가 그 아들에게 이르되 나를 위하여 나귀 안장을 지어라. 저희가 나귀 안장을 지으니 저가 타고 Então disse a seus filhos, albardai-me um jumento. Albardaram-lhe o jumento e ele montou. 하나님의 사람이 뒤를 쫓아가서 상수리나무 아래에 앉은 것을 보고 이르되 그대가 유대에서 온 하나님 사람이며 대답하되 그러하다. E foi após o homem de Deus, e achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse, és tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu, eu mesmo. 그 사람이 이르되 나와 함께 집으로 와 떡을 먹어라. Então lhe disse, vem comigo à casa e come pão. 대답하되 나는 그대와 함께 돌아가지 못하겠고 그대와 함께 들어가지도 못하겠으며 내가 이곳에 그대와 함께 떡도 먹지 아니하고 물도 마시지 아니하리니 Porém ele disse, não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. 여호와의 말씀이 내가 내게 이르기를 내가 거기서 떡도 먹지 말고 물도 마시지 말면 내가 오던 길로 돌아가지도 말라 하셨으므로라. Porque me foi dito pela palavra do Senhor, ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por que foste. 저 그 사람에게 이르되 나도 그대와 같은 선지자라 천사가 여호와의 말씀은 내게 이르기를 그를 내 집에 데려가 돌아와서 그에게 떡을 먹이고 물을 마시우라 하였느니라 하니 이는 그 사람을 속임이라. Tornou-lhe ele, também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água, porém mentiu-lhe. 이에 그 사람이 저와 함께 돌아와서 그 집에 떡을 먹으며 물을 마시니 Então voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. 저희가 상 앞에 앉았을 때 여호와의 말씀 그 사람에게 데려온 선지자에게 임하니 Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar. 제가 유다에서부터 온 하나님의 사람을 향하여 외치가되 여호와의 말씀에 내가 여호와의 말씀을 어기면 내가 하나님 여호와가 내게 명한 명령을 지키지 아니하고 E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo, assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à palavra do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara. 돌아와서 여호와가 너들은 떡도 먹지 말고 물도 마시지 말라 하는 곳에 떡을 먹고 물을 마셨으니 네 시체가 내 열조의 묘지에 들어가지 못하리라 하셨느니라 하니라. Antes voltaste, comeste pão e bebeste água no lugar que te dissera, não comerás pão nem beberás água. O teu cadáver não entrará no sepulcro de seus pais. 자기가 데려온 선지자가 떡을 먹고 물을 마신 후에 그를 위하여 나귀 안장을 지으니라. Depois de o profeta, a quem fizera voltar, haver comido pão e bebido água, albardou para ele o jumento. 이에 그 사람이 가더니 사자가 길에서 저를 만나 죽임에 그 시체가 길에 버림받으니 나귀는 그 곁에 섰고 사자도 그 시체 곁에 Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. O seu cadáver estava atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. 지나간 사람들이 길에 버린 시체와 그 시체 곁에 있는 사자를 보고 그 늙은 선지자 사는 성을 봐서 말한지라. Eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão parado junto ao corpo, e vieram e o disseram na cidade onde o profeta velho habitava. 고 말하되 이는 여호와의 말씀 어긴 하나님 사람이로다. 여호와께서 그에게 하신 말씀 같이 여호와께 그를 사자에 붙이시며 사자 그를 찢어 죽였도다 하고 Ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, dissera, é o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso, o Senhor o entregou ao leão que o despedaçou e matou segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. 이에 그 아들에게 말하여 가로되 나를 위하여 나귀 안장을 지으라
저희가 한 장을 지우매 Então disse a seus filhos: albardai-me o jumento. Eles o albardaram. 제가 가서 본즉 그 시체가 길에 버림받았고 나귀와 사자는 그 시체 곁에 섰는데 사자가 시체를 먹지도 아니하고 나귀를 치지도 아니하였더라. Ele se foi e achou o cadáver atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento. Lemos até o versículo 28. 우리가 신화의 가정 중에 말씀도 깨닫고 신앙생활에서 하나님과 연관이 되고 그러면 이제 삶 속에 하나님 나타나는 아름다운 일들을 가지고 신앙이라고. Chamamos de vida espiritual essa vida onde nós temos esse contato com a palavra, né? Recebemos o coração de Deus, aplicamos isso em nossa vida e Deus se manifesta. 학교를 Desde 1976 nós temos feito a escola de seminário aqui da nossa missão 학생 5명, 여학생 2명, 남학생 3명, 5명 성교학교를 e começamos com o seminário com apenas 5 alunos, eram 3 irmãos e 2 irmãs. 이제 우리가 82기 성교학생들을 모집해서 교육을 시키고 있으니 그동안 수많은 성교학생들이 입회. Já estamos na 82ª sessão, né? E por todo esse tempo, formando ministros, muitas pessoas foram enviadas para pregar o evangelho. Só que tem uma coisa importante, né, entre os ministros. É muito importante eles receberem a missão dos pecados. 말씀을 믿고 깨달아 하나님의 역사를 경험하는 아주 중요해요. Também crer na palavra de Deus, perceber o coração de Deus, experimentar a obra de Deus é importante. 우리 속에 이야기하는 가운데 가장 중요한 게 뭐냐? Só que a coisa mais importante que a Bíblia nos transmite: 아, 내가 전도를 좀 잘하네. ah, mas eu evangelizo bem. 아, 내가 전도해서 교회 성도 좀 늘어. Devido à minha evangelização, a quantidade de membros na igreja aumentou. 일어나야 할 사실인데 São fatos que são normais acontecer, isso é automático. 내가 전도를 구원받은 사람이 일어나고 우리 교회 성도가 늘어나고 당연한 것 같지만 Parece ser algo muito óbvio, né? As pessoas começarem a evangelizar e isso influenciar no crescimento da igreja. 비교를 하는 Só que o problema é que as pessoas começam a se comparar. 똑같이 성교학교 동기인데 Ah, aquele ali é meu colega de seminário. 저게 이제 2명 이제 새로 교회 와서 그래 나는 벌써 22. Olha, ele só tem 2 membros na igreja dele. Eu já tenho 22 na minha igreja. 아, 내가 저 형제보단 전도 좀 잘하네. Ah, então eu evangelizo melhor do que ele. 예, 그런 마음은 거의 안 가진 사람. É difícil uma pessoa não ter esse sentimento. 이제 그런 마음을 가지게 되면 그 다음부터 어떤 마음이 E 일어나? tendo esse coração, a partir desse momento, 내가 괜찮은 사람. a pessoa por si se considera uma pessoa boa. Ah, mas eu sou melhor, eu evangelizo bem. Ah, aquele ali desse jeito não dá. 그런 판단하는 마음이 Então isso gera a uma crítica, né, a um julgamento. Uma coisa que me deixa muito grato perante Deus 내가 한 일에 정말 내가 잘했다고 생각하는 거의 없는 사람이에요. eu sou uma pessoa que realmente não posso me elevar, né, pelas coisas que foi feito na minha vida. Recebi a salvação em 1962 난 그때 인생 가운데 가장 밑바닥에 있어. e eu era uma pessoa que estava assim no fundo do poço. 그렇기 때문에 제가 신앙생활을 하면서 어려움 겪고 그래도 내가 너무 못난 사람이니까 Por isso, durante a vida espiritual, por mais que eu tenha passado por dificuldades, por eu ser uma pessoa tão inútil, 나도 이 사람 지금 어려운데 이 사람 구원받았네. eu penso comigo, nossa, estranho, é tão difícil receber a salvação com a minha pregação, mas ele recebeu a salvação, que gratificante. 그런 마음이 들 때가 있습니다. Porém, de vez em quando eu tenho esse sentimento, ah, mas eu falei bem. 참 감사했던 것은 Porém, uma coisa que eu fico muito grato 진짜 이 세상의 모든 사람들 가장 못난 사람이고 진짜 형편없는 사람. é que antes de receber a salvação, eu era a pessoa mais miserável, a pessoa sem nenhuma condição nesse mundo. 내가 목사가 된 뒤에 Depois que me tornei pastor, 자주 이런 생각. eu penso assim, 내가 우리 교회 목사가 아니고 우리 친구 청춘남이가 목사가 되면 얼마나 좋아. eu pensava, ah, se eu não fosse o pastor da nossa missão, mas sim o meu amigo Chong Chun-nam. 청춘남이라고 있었는데 Eu tinha um amigo chamado Chong Chun-nam 친구하고 저하고 너무 e era um amigo que, sabe, era muito diferente de mim. Ele era uma pessoa, sabe, muito generosa. Ele era uma pessoa que sabia manter suas amizades. 못난 사람이었어요. Enquanto eu era uma pessoa, sabe, implicante, uma pessoa chata. 제가 저 친구들 가운데 저를 좋아하는 사람 별로 없어요. Dentre os amigos mesmo, não tinham muitas pessoas que gostavam de mim. 친구 하나가 내 물건을 부쉈어. Teve um dia que um colega meu, né, quebrou um objeto meu. 때문에 너무 이제 화가 E era algo que eu prezava muito, né? Então eu fiquei muito bravo. Ele falava, eu sou desculpa. 미안하면 다야. Eu falava, ai, basta pedir desculpas. E eu briguei com ele. 청남이 와. Aí veio esse Chungnam. 야, 너
Ele falou, ei, Uksu, nós somos amigos, por que tudo isso? Eu te dou o meu. O meu é muito melhor do que o seu. 그때 너무 Eu fiquei muito envergonhado com aquilo. 난 이렇지. Nossa, por que eu sou assim? 이렇게 못난 Por que eu sou tão inútil? 까다로워. Por que eu sou tão implicante? 하여튼 제가 인생 아무 소망이 없이 살고 Vivi uma vida sem nenhuma esperança. 62년 제가 제 삶을 Até que em 1962 recebi a remissão dos pecados. 주님이 나를 이끌어. Desde então Deus começou a me conduzir. 그 전에 내가 좀 잘난 게 있거나 뭐 할 만한 사람이었던 아닌데 Eu não estou dizendo que antes disso eu era uma pessoa melhor, uma pessoa que poderia fazer algo. 교만할 수 있는 조건이 많이 있어도 나는 형편없는 나를 알기 때문에 Por mais que surja alguns momentos que me dê condições de ficar arrogante, 교만해서 안 되는데 por eu ser tão miserável, eu não posso fazer isso. 교만한 마음이 막 일어나갈 때가 Porém, mesmo assim, esse sentimento de arrogância assim surge dentro de mim. 하나님은 저를 일부러 아무 쓸모없는 인간을 만드셨고 Por isso, de propósito, Deus me fez um ser completamente inútil, 이 세상 어디에도 기대와 소망을 가질 만한 게 아무것도 없었어요. para não poder, sabe, ter nenhum tipo de expectativa no mundo por mim mesmo. Em 1962 recebi a salvação e comecei a servir ao Senhor. 내가 다른 사람들 유리했던 게 하나가 있다면 É um ponto diferente em mim comparado aos outros, é que eu era uma pessoa tão miserável 진짜 잘해도 자랑할 만한 게 아무것도 없는 그런 사람이었어요. que por mais que fizesse 굉장히 설쳤을 텐데 algo de correto, né, eu não tinha como me exaltar por aquilo. Senão, eu também seria uma pessoa muito exibida. 선교사를 가르쳐서 이제 내보내기 시작했어요. Começamos a ensinar esses missionários e enviá-los para vários países. 저는 굉장히 예리한데 Eu sou muito sensível nessas coisas. 학생들이 공부를 해서 좀 신앙을 하고 좀 잘 되면은 Os seminaristas, né, esses missionários, quando começam a estudar e começa a dar certo, eu vejo que muitos deles se consideram superior aos outros. Só que não temos ninguém aqui agora assim. Todos partiram, todos se corromperam, todos partiram da igreja. 정말 나보다 뛰어난다 또 잘한 사람이 맞아요. Realmente eles são melhores, são superiores do que eu. Desprezaram-me, 그 마음 딱그 한눈에 그런 면전 아주 예리하게 보여요. sentiram que eram melhores, né, do que nós. Então eu vejo isso muito claramente. Porém, todos fracassaram. Deus, 우리가 잠언을 보면은 quando vemos no livro de Provérbios, 얼마나 좋은 이야기를 많이 해요. pessoal, Salomão falou palavras muito boas ali. 솔로몬이 그 범죄에 빠져 Só que o próprio Salomão caiu também no pecado. 수없이 많은 여자들 Perante muitas mulheres. 하여튼 뭐 내가 알기로 예루살렘에 제대로 눈 박힌 여자는 전부 다 솔로몬 안에 다 된 것 같아요. Eu acho que lá em Jerusalém, toda mulher que entrou nos olhos de Salomão se tornou esposa dele. Eu acho que não dava nem para decorar o nome de todas. 어떻게 그럴 수가 있어? 해도 너무하는 Como pode isso, né, pessoal? Foi um exagero ao extremo. 거야. 솔로몬 나이 많아졌고 Então, assim, Salomão alcançou uma idade, 솔로몬 마음을 돌이켜서 sabe? Jovens, princesas, concubinas, fizeram ali a cabeça de Salomão, fez com que ele servisse a ídolos. Ele se corrompeu. 읽으면 너무 좋은 말 많이 해놓고 Então, Salomão, que deu tantas palavras boas ali no livro de Provérbios, 여로보암이 이제 솔로몬 아들 여로보암이 왕이 됐어요. depois Jeroboão se tornou o rei. 하나님은 여로보암을 왕을 삼으면서 Deus, fazendo de Jeroboão rei, disse a ele: 이스라엘 나라를 내가 나누겠다. Eu irei dividir o povo de Israel. 그 아이야 선지자가 새 옷을 그 옷을 열두 토막을 O profeta Aías, né, ele pegou as suas vestes, a dividiu em 12 pedaços 토막을 그저 뭐야 아이야에게 저 여로보암에게 e entregou 10 desses pedaços ao rei Jeroboão. 넌열 지파를 택하자. Ele falou: Olha, você pega essas 10 tribos. 하나를 너 솔로몬 아들에게 맡. E entregou uma tribo para o filho de Salomão. 그러니까 이제 여로보암은 그냥 하나님 말씀 따라 살면 되는 거예요. Então, o rei Jeroboão basta viver conforme a palavra de Deus. 여로보암이 그게 Mas ele não pôde fazer isso. 왕이 돼. Sendo rei, 이 성경에 보면 무슨 이야기가 o 나오냐? que a Bíblia nos conta? 우리 성경 좀 Vamos procurar. 열왕기
사무엘상 12장 25절에 Então, no primeiro livro de Reis, capítulo 12, versículo 25, 로보암이 에브라임 산지에 세겜을 건축하고 거기서 살며 또 거기 나가서 번두엘을 건축하고 diz assim: Jeroboão edificou Siquém na região montanhosa de Efraim e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. 그 여로보암이 자기가 이제 열 지파의 왕이 됐고 Jeroboão havia se tornado o rei de 10 tribos, 하나만 가지고 솔로몬 아들 로보암이 이제 왕이 된 거예요. enquanto Roboão, o filho de Salomão, estava rei apenas de uma tribo. 여로보암 마음에 이제 무슨 생각이 드냐면은 Só que o que aconteceu no coração de Jeroboão? 이제 로보암이 쳐들어오면 어떡하지? Ele começou a se preocupar, mas e se Roboão me atacar? 가야지. Então nós temos que nos preparar. 뭘 하냐면은 Por isso, o que ele faz? 세겜이라는 성을 건축해요. Edifica essa cidade chamada Siquém, para que o povo de Roboão não possa invadir. E realmente ele construiu Siquém, uma cidade muito forte, mas ele não se contentou com isso. 또 뭐야? 또 하나 성이 있죠. Tem mais uma cidade aqui, né? 그것도 약하겠네. Ele fala, Penuel deve estar fraco ali também. 왜 성을 다시 중건하는 거야? Então ele edifica fortemente novamente Penuel. Não tem fim isso. 다음에 무슨 마음이 드냐면은 E depois, o que ele sente? 세겜이나 이제 번우엘 정도는 로보암이 쳐들어도 문제가 안 되겠는데. Ah, Siquém e Penuel já estão muito bem edificados, não vai ter problemas contra Roboão. 이스라엘 나라에서는 1년에 3차례 예루살렘 성전에 올라가요. Mas o problema é que em Israel, 3 vezes por ano, eles vão para Jerusalém, para o Templo de Jerusalém. 우리 백성들이 한후에 성전에 예루살렘 올라갔다가 Então ele pensou, imagina meu povo ir lá visitar o Templo de Jerusalém. 나를 죽이고 그럼 내가 나를 뺏기고 죽겠구나. Escutam coisas contra mim, eles vão voltar, vão querer me matar e eu vou morrer. 두려운 마음이 속에 일어나는 거예요. Então Jeroboão começou a ficar com esse medo no coração. 이 두려운 마음을 자기 자제하기 위해서 E para ele ter um controle sobre esse medo, 한 게 뭐냐? o que ele pensou? 이제 그 이스라엘 백성들이 예루살렘에 가지 못하게 해야겠고. Ah, eu não devo permitir com que o povo vá para o Templo de Jerusalém. 뭐저 6월절하고 이제 그 세계 절기 때마다 이스라엘 백성들이 예루살렘 성전에 올라가는데 Seja na Páscoa, né, nas grandes festas ali judaicas, né, o povo de Israel ia ali para o Templo de Jerusalém e ele pensava, o que eu devo fazer? 생각난 게 뭡니까? Então, o rei Jeroboão pensou, está escrito aqui na Bíblia, 17절에 no versículo 27, 만일 이 백성 예루살렘에는 여호와의 전에 제사를 드리고 잘 올라가면 이 백성 유다 마음이 유다 왕된 그 주 로보암 돌아가서 나를 죽이고 유다 왕 로보암에게 돌아가려다 하고 se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração dele se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a ele, ao rei de Judá. 로보암이 왕이 된 게 왜 됐습니까? Pessoal, por que Jeroboão se tornou rei? Deus o fez rei. 한 왕을 삼고 Deus o fez como rei. 그걸 지키고 Deus estava o protegendo. 이제 그 마음에 하나님을 믿는 믿음이 자기가 자기를 지키려고 하니까 세겜을 건축하고 번우엘을 건축했어요. Mas já que o seu coração estava apartado de Deus, ele construiu a cidade de Siquém, Penuel. Ah, agora estão firmes essas cidades de Siquém e Penuel também. 근데 우리 백성들이 6월절 만나고 예루살렘 성전에 가면 Mas se o meu povo, né, durante as festas aqui, participarem lá no Templo de Jerusalém, eles vão se rebelar contra mim, podem me matar. 빼앗길는지 몰라. Eles irão para Roboão. 로보암 마음속에 두려움이 생겨. Então, né, surgiu esse medo no coração de Jeroboão. 자기를 세우신 하나님 그 마음에 없는 Não tinha Deus, o Deus que o havia estabelecido como rei, em seu coração. Só as pessoas quando ficam arrogantes, 어떤 어려움을 당할 때 하나님 이 문제를 해결해 주길 받는 것보다 자기 인간적인 방법이 나오기. perante uma dificuldade, em vez de ter a confiança de que Deus irá ajudá-lo, ele começa a utilizar seus próprios métodos. 못하도록 해야겠고. Ah, eu tenho que impedir do povo ir para o Templo de Jerusalém. 해야 오라지 못할. Como eu posso impedi-los? 그 다음에 여기에 보면 무슨 말씀이 나오냐? O que diz depois disso? No versículo 18. 이에 그가 두 금송아지를 만들고 무리에게 말하기를 너희가 다시는 예루살렘에 올라갈 것이 없도다. 이스라엘 이는 너희를 애굽 땅 인도하여 낸 너희 신이라 하고. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: Basta
de subirdes a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Esse é o ponto que o rei Jeroboão se colide. 소망을 세워하는 사람인데 죄악 속에 빠져들기 시작. Deus o estabeleceu como rei, mas ele estava caindo em pecado. 여러분, 우리가 이제 구원을 받고 난 뒤에 Só depois que nós recebemos a salvação, 우리가 예수님의 피로 죄 사함을 받고 하나님의 자녀가 되고 구원하는 백성이 된 겁니다. nós nos tornamos do povo de Deus, né? Somos salvos, filhos de Deus, salvos pelo sangue de Jesus Cristo. 고난이 있을 때마다 Durante a minha vida, em todas as dificuldades e problemas que eu encontrei, 주께서 저를 지키고 도우신 걸 정확하게 볼 수가 있습니다. eu pude ver claramente como Deus me protegeu e me ajudou. 누가 여로보암 왕을 삼았습니까? Só quem fez de Jeroboão rei foi o próprio Deus. Por quê? 그에게 섬김을 받고 싶었어요. Porque ele queria ser servido por Jeroboão, 여로보암처럼 안 되게 하기 위하여. para que não acontecesse conforme Salomão e Roboão. Então ele poderia pensar: Deus está me protegendo, ele vai me ajudar. 방법으로 자기를 지키라는 생각이 앞서간. Porém, acima dessa fé tinha primeiro um pensamento de querer se proteger. 자기가 죽을 것 같으니까 Ele sentia, né, que o povo de Israel ia se rebelar contra ele, que mataria ele, então ele teve medo. E ele, tentando se proteger, 하나님을 떠나게 하고 partiu de Deus, construiu ali ídolos, começou a se prostrar para esses ídolos e viu assim. 참 많은 사람들이 Muitas pessoas, 복음 전송도 좀 잘 되고 하면은 quando começam a evangelizar e isso dá certo, em vez de dependerem de Deus, começam a depender de seus métodos. 아쉬운 것이 Uma coisa muito lamentável 우리 교회 안에 복음을 전하는 형제 자매들이 é que muitos irmãos da nossa igreja que pregam o evangelho 나쁜 사람이 아니에요. não são pessoas más. São pessoas realmente muito boas. 어느 날 자기 잘한다고 생각하니까 Só que num certo dia, acreditando fazerem bem, 어디가 주를 바라보는 것보다도 em vez de olharem para Deus, dependerem de Deus, 방법을 começam a utilizar métodos humanos. 어떤 분이 몸에 병이 있어 왔어요. Uma pessoa que voltou, né, porque ele estava com uma doença, ele tinha que passar por uma cirurgia. 해야지요. É lógico que ele tem que fazer a cirurgia. 하나님이 살아계시면 하나님 믿는 믿음이 없는 거예요. Mas ele não tinha a fé de que Deus estaria ajudando. 근데 하나님 일하시면 그 문제가 안 되는데 Aquela cirurgia, né? Se Deus o ajudasse, não seria problema. 하나님 의지하는 더 병원을 의지하는 부분이 더 크면 Mas se a nossa dependência em nosso coração for maior no hospital do que em Deus, a palavra de Deus se torna algo difícil para nós. 하지 말라는 얘기 아닙니다. Pessoal, eu não estou dizendo que vocês não devem ir para o hospital. Isso não é problema. 여러분 어떨 때 보면 O problema é que, de vez em quando, vocês 하셨다. não conseguem perceber: ah, Deus me permitiu isso. 문제가 있구나. Então tem algo a resolver perante Deus. Eu quero resolver esse problema por meio de Deus. 한 선이 우리 속에 보이는 거예요. Sabe, nós temos que ter essa divisão exata em nosso coração. 나를 지키라는 방법. Então, nós nos protegermos. 방법에 대해서 얘기를 하는데 Estou falando sobre isso, né? Sobre métodos. 솔로몬은 많은 아내를 얻었는데 Salomão, ele sim teve muitas esposas. 보니까 예루살렘에 눈 제대로 박힌 여자는 다 솔로몬에 들어갔더라고요. Acho que todas as mulheres que passaram aos olhos de Salomão se tornou esposa dele. 해도 너무 했더라고요. Foi um grande exagero. 근데 그것도 뭐지 이방 여자들을 또 선택. Mas ainda mais, ele escolheu mulheres estrangeiras também. 마음이 약해지니까 Sabe, o coração dele se enfraqueceu, se desviou. Convencido por essas mulheres estrangeiras, começou a 그렇게 servir ídolos, né? E o coração de Salomão começou a ser arrastado dessa forma. Pessoal, será que entre nós existe alguém melhor do que Salomão? 진짜 우리 그렇게 안 된다고 생각할 사람이 있겠어요? Será que alguém entre nós podemos afirmar que nós não iremos seguir o caminho de Salomão? Não existe ninguém capaz disso. 근데 우리가 하나님을 신뢰하느냐 안 하느냐. A questão é, nós dependemos de Deus ou não? Confiamos em Deus ou não? 정말 재밌는 것은 E uma coisa muito interessante ao ler a Bíblia, 우리는 하나님 어느 정도 신뢰를 해요. pessoal, sim, nós confiamos a um certo ponto em Deus. 못하고 자기 생각을 따라가는 거예요. Porém, não conseguem confiar 100% e seguem seus pensamentos. 거기 이스라엘에 나이 많은 선지가 있어요. Lá em Israel havia um velho profeta. Já estava velho 그것이 안 돼요. e era uma pessoa já inútil para qualquer coisa. 선지자가 늙은 선지자가 있어서 하나님 그 늙은 선지자 또 해서 네가 가서 여로보암을 책망해라. Mas se por meio desse profeta velho de idade já, né, Deus ordenasse para ele e falasse: você vai e interfere o coração de Jeroboão. 선지자를 보내서 책망을 합니다.
Mas Deus não fez isso, né? Deus escolheu um profeta novo de Judá para interferir, para repreender Jeroboão. E depois disso ele estava voltando para Judá. Ele estava descansando debaixo de um carvalho. 사마리아에 있는 나이 많은 선지자가 E aquele profeta velho lá de Samaria, o filho dele, lhe disse: 유다의 선지자 하나 왔어요. Pai, hoje vem um profeta lá de Judá. 그 선지자가 와서 여로보암 왕께 예언을 하고 책망을 했어요. E esse profeta, né, foi ao rei Jeroboão, profetizou para ele e o repreendeu também. 그 사마리아에 있는 이 선지자는 유다의 선지자가 너무 반가운 거예요. Então, esse profeta, né, de Samarias ficou muito feliz ao ter ali um profeta de Judá. Então, ele queria encontrá-lo. Onde ele foi? Ele foi por ali. Aí ele pegou o jumento, foi atrás desse profeta e ele viu aquele profeta descansando debaixo daquele carvalho. Então, o profeta de Samaria perguntou: Ah, você é aquele profeta de Judá? Sim, sou eu. Ah, vamos para minha casa. 물도 마 떡도 먹고 좀 이야기 좀 하다가 Vamos comer pão, vamos beber água, vamos conversar um pouco, depois você vai embora. Só que o profeta de Judá, ele diz: 난 물로 먹을 수 없어. Não posso beber água, não posso comer o pão. 나 여기 보내실 때 Deus, quando me enviou aqui, 오던 길로도 오지 말고 ele falou para eu não voltar pelo caminho que eu passei, estou indo por um outro caminho. E disse para eu não comer nem pão, nem beber água. 그 이야기를 듣고 유다의 늙은 선지자가 또 마음이 Então, escutando isso, aquele profeta velho lá de Samaria, o que ele sentiu? Ah, mas eu queria conversar com ele. 좀 교제하고 Eu queria ter comunhão com ele. Queria, sabe, comer junto com ele. E aquele profeta mente. Olha, eu também sou profeta de Deus. 싶은데 하나님이 너를 데려와서 떡과 물을 마시라고 하시더라. E Deus me disse para você, sabe, parar aqui comigo, comer e beber comigo. 그렇게 말씀하셨어요. Ah, Deus falou isso para você? 그렇게 안 하셨는데 Mas não falou isso para mim. Tá, tudo bem. 난 그렇게 못한다. Eu não posso fazer isso. 분명히 하나님 떡도 먹지 물도 마시지 말고 오라. Porque Deus, ele deixou claramente, ele disse claramente para mim que eu não devo comer nem beber aqui. Esse profeta de Judá deveria ter respondido dessa forma. Mas ele está com fome, ele está com sede. Ele também quer ele comer um pão, beber água, ele quer conversar com aquele profeta. 하나님 분명히 거기 가지 말라고 했는데 Deus com certeza disse que ele não deveria ir. Só isso representa nós, seres humanos. Todos nós somos assim. Somos iguais àquele profeta velho, aquele profeta novo. 떡도 먹지 물도 마시 Deus ordenou com certeza que não se deve comer e beber ali. 물을 마시지 말아야 하는 거예요. Então não se deve comer e beber ali. 이 선지자는 안 그래도 진짜 그 선지자를 만나 반갑고 Mas aquele profeta, né, estava feliz por ter encontrado um outro profeta. Ele queria comer do pão, queria beber a água. 그렇게 하지 말라 그러셨는데 Mas Deus havia ordenado para que ele não fizesse isso. 바꾸시잖아요. E Deus, ele não troca suas palavras. E ele quer comer pão. 같이 이야기하고 싶어. Ele quer conversar. Ele quer beber água. 만나 반가운 거. Ele está feliz por ter encontrado outro profeta. 하나님 말씀을 저버리고 Então ele deixou a palavra de Deus. 절대 그렇게 얘기하지 않으셨어요. Só Deus nunca havia dito isso. Mas ele foi. 여기서 뭘 볼 수 있냐면 Então o que nós podemos enxergar aqui? 솔로몬이 잠언에 여자들 조심하라 그런 얘기하면서 Salomão, né, no livro de Provérbios, ele fala para ter cuidado sobre as mulheres. 많은 여자 던지고 Imagina, pessoal, vocês não sabem quantas mulheres Salomão teve. 1000여 명 되는 여자 Mais de 1000 mulheres. 이름이 다 외웠겠어요. Vocês acham que ele decorou o nome de todas? 그렇게 많은 여자가 왜 필요해? Por que seria necessário tantas mulheres? 근데 솔로몬이 그렇게 타락해 가지고 Mas Salomão estava corrompido dessa forma. 솔로몬이 타락했기 때문에 E já que Salomão se corrompeu, 나눠서 여로보암에게 줬는데 foi necessário dividir aquele país para entregar a Jeroboão. 여러분 우리 인간이 어떤 건지를 정확하게 E aqui mostra claramente como é o ser humano. 근데 전도자들이 복음 전하다가 Ministros do evangelho que pregam o evangelho, 전도 구원받는 역사 일어나는 quando as pessoas começam a receber a salvação por meio de suas pregações. Só uma vez eu conversando com o pastor Romugli, 예배당을 지었어요. na época que ele estava construindo, né, havia construído uma grande igreja em Mazhan. 예배당은 4층으로 지었어요. Era um prédio de 4 andares com 1.200 metros quadrados cada andar. 이 허문 목사님 그 외갓집 사람들이 굉장히 좋은 분들이 많아요.
E entre os parentes dele tem pessoas muito boas. 이런 분들, 야, 우리 헌목이 목사가 예배당 짓는다 가보자. E um dos tios dele falou assim: Olha, o nosso sobrinho Romogo está construindo uma igreja, vamos visitá-lo. E ele estava começando o seu ministério, pensavam que ele iria construir uma igreja pequena, mas viram aquele prédio enorme. E o tio dele falou: Ei, Romogo, 이렇게 큰 일을 하나. nossa, você está fazendo um trabalho tão grande. E o pastor Romoli, né, quando escutou aquilo, ele ficou muito satisfeito com aquilo. É óbvio, não é, pessoal? Ai, não, mas eu tenho tantas faltas. Sim, fala dessa forma. Mas eu perguntei para ele: Ei, pastor Lee, 목사 전에 예배당 짓고 헌못한 마음에 안 들어. depois que você construiu esse prédio, não se sentiu satisfeito assim? 아, 예, 목사님 그런 마음이 들었어요. Ele falou: Sim, pastor, sim, pastor. Nossa, ai, meu tio falou isso, comentou assim. É, né? 자네 그 마음 가지면 Então, se você continuar com esse coração, fracassa. Presta atenção. 그 마음 가지면 Se você continuar com esse coração, você fracassa. 전도자들이 복음을 전하다 보면 Os ministros, ao pregarem o evangelho, sabe, vão ver pessoas recebendo a salvação, pessoas simples, pessoas mais complicadas, pessoas que eram contra, recebem a salvação. 자꾸 이야기해요. Só que num certo dia Satanás começa a falar: Nossa, você prega bem o evangelho. Nossa, não tem ninguém igual a você. 그 이야기 누가 싫습니까? E quem é que não gostaria de escutar isso? Levanta o braço quem não gostaria de escutar isso. 사탄의 이야기에서 그렇지. A questão é que essas palavras vêm de Satanás. Satanás é bonzinho também, pessoal. Ele fala de uma forma muito boa. 그 마음이 마음 안에 자리를 잡고 Só que se essas palavras tomarem conta, né, do seu coração. 저는 부족해서 Pessoal, eu tenho muitas faltas. Muitas vezes esses corações também tomaram conta de mim. Ah, Deus me concedeu a graça. Deus trabalhou na minha vida. 그건 사탄이 우리를 죽이기 위해서 한 공. Pessoal, isso são palavras que Satanás utiliza para matar a nossa vida espiritual. Antes de eu receber a salvação, realmente a minha vida era miserável. 8살 때 어머니 세상 떠나시고 Aos meus 8 anos, a minha mãe faleceu. 군 보국대 가시고 Meu pai havia sido recrutado para ajudar na guerra. Meu irmão foi recrutado para ir à guerra. 어머니 형님 세 분이 집에 안 Então, do dia para a noite, eu já não tínhamos em casa nem nossa mãe, nosso pai, o irmão mais velho. O mais velho entre nós era minha irmã mais velha, de 15 anos. A outra irmã tinha 13 anos. Eu tinha 8 anos. E o meu irmão, 4 anos. 지금도 기억이 나는 게 밤에 이상한 소리 나서 보면은 Eu me recordo até hoje, né? Durante a madrugada, escutava um barulho estranho. 세워놓고 혼자 우는 거에 너무 슬프니까 E eu acordava e era a minha irmã mais velha chorando sozinha, depois de nos fazer dormir. Porque havíamos passado fome naquele dia inteiro e ela não tinha o que nos oferecer no dia seguinte. Então ela chorava, e já que ela não conseguia conter aquele choro, nós acabamos acordando, nós também chorávamos junto. Nós não tínhamos comida, não tínhamos roupa, era uma época muito difícil. 왕처럼 좋은 옷 입고 Só hoje eu me sinto num palácio com excelentes roupas. 너무 좋은 차를 사주고 Os anciãos me compraram um carro muito bom. 삶이 너무 좋은 거예요. A vida hoje é muito boa, muito diferente. 새벽에 4시에 여기 오는데 Eu chego aqui geralmente 4 horas da manhã. 한 번에 우리 저 행사를 하는데 일반교 목사님이 박옥수 목사님 그 서재 가 보니까 초라하다 저 검사도 못해 초라하다고 얘기를 한 번. E teve uma vez que um pastor, né, convidado, ele visitou o meu escritório e ele comentou assim: Nossa, o escritório do pastor Parker é tão 넓혀놓고 pobrezinho, né? 여기다 이제 샤워실도 하나 만들어 놓고 화장실도 만들고 또 조그마한 침대도 놓고 그다음에 그 안마기도 놓고 Então, né, os anciãos aqui da igreja escutaram isso, eles expandiram o meu escritório, colocaram um banheiro, colocaram um chuveiro, colocaram uma cama, uma poltrona de massagem. 밤 12시더라고요. Esses dias eu falei: vou dar um cochilo aqui. Quando eu acordei era meia-noite. 집에 못 가겠다 하고 잤어요. Aí eu falei: Querido, acho que eu não vou poder voltar para casa hoje. E continuei dormindo ali. 그렇진 않지만은 Não é muito grande, mas é muito quente, é muito bom. 새벽에 이제 와서 여기서 이제 기도하고 뭐 글 쓰고 그렇게 하고 Então, eu venho de madrugada, né? Eu fico aqui, eu escrevo, eu oro. 감사해. É muito bom, é muito gratificante. 여기 있는 또 특별히 그게 너무너무 좋았던 게 E uma coisa que foi boa nisso 정리를
11일 동안 해야 하는 é que depois que eu voltei dos Estados Unidos, eu tive que fazer 15 dias de quarentena 이야기 너무 좋은 거예요. e aquele escritório estava muito bom para fazer essa quarentena. 히터 틀면 방도 따뜻하고 Então eu ligava o aquecedor, né? O quarto ficava quente. 침대도 뭐 적긴 하지만 내가 딱 늦게 알맞고 A cama é pequena, porém é certinha para mim. 제가 하나님 앞에 이래 살면서 Então, vivendo perante Deus, 목사가 돼서 quando eu me tornei pastor no início, 초대 한 번씩 받으면 de vez em quando eu era convidado para comer fora, eu ficava surpreso. 이런 음식을 먹어도 되냐. Eu pensava, será que eu posso comer essas coisas? Muitas vezes eu pensei nisso. 그래서 이제 외식하는 좀 싫어하는 편이에요. Por isso, até hoje eu não sou muito assim, muito adaptado, né, a comer fora. 한없는 많은 은혜를 Deus me concedeu inúmeras graças. 상상할 수 없는 일들을 하죠. Coisas inimagináveis foram feitas na minha vida. 마음이 같은 마음이 막 높아지고 합니다. Eu também sou uma pessoa que facilmente posso elevar o meu coração. 저를 붙들어 주신 게 너무너무 감사해요. Mas eu agradeço a Deus porque a cada momento desses, Deus realmente segurou meu coração. Só eu falo para os missionários, para os ministros. 하는 마음에 딱 들면 Porém, quando um irmão, né, ele sente que ele está fazendo bem, como foi com Salomão, como foi com Jeroboão, como foi com Roboão, sabe, eles começam a seguir esses caminhos. 사람이 O homem de Deus 이제 그 여로보암을 책망하고 돌아가는데 estava voltando depois de ter profetizado também, repreendido o coração de Jeroboão. Ele estava descansando durante o caminho quando chegou um profeta velho de Samaria. Ei, você é o profeta lá de Judá? Sim, senhor. 먹고 물 마시자. Ah, então vamos lá em casa, vamos comer um pão, vamos beber água. Não, me desculpa, mas eu não posso fazer isso. Deus falou para eu não voltar pelos caminhos que eu fui e para que eu não comesse pão nem bebesse água nessa terra. E o profeta mais velho ele disse: olha, eu também sou servo de Deus. 그렇게 하라고 시켰어. Deus me ordenou para que fizesses com você, para te levar. Então, esse jovem profeta, ele queria conversar, ele queria comer pão, ele queria beber água. 너한테 그렇게 했는지 모르지만 Ó, eu não sei se Deus falou isso para você, mas para mim ele não mostrou nada. 난네 말은 하나님 말씀 드려야겠다. Então eu não posso te escutar, eu tenho que escutar a voz de Deus. Eu não posso beber água, não posso comer o pão daqui. 미안해. Entendeu? Me desculpa, tá? Mas eu vou embora. 또 와서 또 가락하면 내 그때 갈게. Se Deus me permitir numa próxima vez, eu vou. 가락한다 네가 가락하는 그 말이 하는 거짓말 말안 바꾸시는데 말 좀 만든 거야. Ah, Deus, ele não troca suas palavras, né? Deus não vai mentir. Ele não falou nada para mim. Não é assim, pessoal? Deus não é aquela pessoa que fala vai e depois fala não, eu não falei isso. 가지 말라는 얘기도 안 가려고 마음을 먹었는데 Só que ele, sabe, estava decidido a não ir. 물을 마시라고 했다고 하니까 Mas quando um outro profeta diz que Deus o havia ordenado comer e beber, ele também, né, foi levado pelo seu desejo de comer o pão, de beber a água e também compartilhar, né, de ter comunhão. Então, aquele profeta não tinha uma força perante aquele profeta mais velho. Nessas condições, 간교한 방법 우리를 파멸로 이끌어. Satanás, de uma forma muito forte, quer nos levar para a destruição. 유다에서부터 가서 Sim, esse jovem profeta ele fez algo muito bem, muito correto. Ele saiu de Judá, encontrou com Jeroboão, o repreendeu, né, voltou, fez tudo o que ele devia fazer, fez certo. 따라 했는데 Ele fez conforme as palavras de Deus, mas, escutando as palavras daquele velho profeta, ele estava com fome, ele queria comer o pão, ele queria beber a água, ele queria conversar, ele queria passar um tempo junto. 내가 하나님 말씀 들었지만 Sim, nesses momentos, ele atendeu a voz de Deus. Ah, mas calma aí, dá para beber uma água também, eu posso comer um pedaço de pão. 마음이 변한 거야. O coração dele mudou. 알기로는 하나님 Ah. 이렇게 안 하시기 때문에 Deus não é um ser que muda suas palavras. E se ele ordenou para não comer, então não devo comer. Mas já que ele tinha o desejo de comer, ele queria beber, sabe, o seu coração se inclinou para essas coisas. 하나님의 쓸모없는 사람 Ele se tornou uma pessoa que era impossível ser utilizada por Deus. 중교학교 와서 Tem pessoas que entram no seminário, são treinadas, se empregam muito bem o evangelho. 내가 참 바라볼 만한 참 좋다고 하는 선생님들이 많았어요. Tiveram muitos irmãos que passaram que, ao meu ver, realmente eram muito bons. Só que eles partiram da igreja. 복음을 전하면 얼마나 좋았을까.
Imagina quão bom seria se eles estivessem pregando esse precioso evangelho, mas eles partiram, se rebelaram, são contra a igreja, falam mal de nós. Por que isso acontece? Porque sempre acrescentou seu pensamento em seu coração. Só durante a vida espiritual. Satanás nos tenta, de forma muito forte. E se a palavra de Deus não estiver firme em nosso coração, mesmo sabendo da palavra, são contra. Muitas pessoas não conseguem se libertar disso. Até hoje, eu nunca poupei nada. Mas eu poupei muitas pessoas. Sim, dentre os nossos ministros, tem pessoas muito boas. Tem ministros que são muito melhores, superiores do que eu. Eu vejo isso e fico muito feliz, muito grato. Se eu tivesse morrido há 5, 6 anos atrás, acho que eu teria morrido com muita preocupação em relação ao futuro da nossa missão. Porque até aquela época, nossa igreja não estava muito bem firmada, os ministros eram muito arrogantes, só pensavam em si. Não estou falando que isso não exista mais hoje. Mas eu vejo que a igreja está se firmando, e tem ministros hoje que podem conduzir essa missão mesmo com a minha ausência. Sim, as pessoas foram transformadas. Quem tem aquele coração de autoconfiança não consegue distinguir o coração de Deus com seu próprio coração. E assim partem da igreja. Sim, alguns erram. Porém, se perceberem, é muito diferente da minha visão. Tem irmãos, que carregam um coração muito arrogante. E isso é algo que acontece sempre aconteceu na história do cristianismo. Só que uma coisa que nós podemos falar hoje, sim, todos têm um coração de amar o mundo, de seguir os desejos da carne. E quando Satanás começa a cutucar, a pessoa sente, isso aqui tudo bem. E assim, se inclinam para a carne. Sabe, Salomão, ele falou muitas palavras importantes lá no livro de Provérbios. Só que quando ele se aprofundou ali, caiu nas mulheres, o que ele vai poder falar? Por isso Deus teve que dividir o povo, e praticamente entregou tudo para Jeroboão. Mas com métodos humanos, tentando se proteger, já que ele construiu aqueles ídolos, Jeroboão também foi para um caminho de morte. Só Satanás, ele colocou esse pensamento, cria um ídolo para que o povo não vá mais para o templo de Jerusalém. E impedindo do povo indo ali para o templo de Jerusalém, sabendo que é um caminho de maldição, ele começou a pensar, se fizermos isso, se construir esses ídolos, o povo de Israel não vai mais para o templo. E se eles forem para o templo, eu não vou ter que me preocupar, deles me matarem. Deus o havia colocado como rei de Israel. Deus estava o protegendo. Mas a Bíblia nos mostra como ele viveu, por ter perdido essa confiança em Deus. Todos nós cremos em Jesus e recebemos a remissão dos pecados. O Espírito Santo habita em nós. Mesmo assim, lamentavelmente, muitas pessoas caem em tentação, afastam seus corações da igreja, partem da igreja. E essas pessoas que partiram da igreja se unem para virem contra a igreja, mentem. Isso já aconteceu. E daqui para frente, é algo completamente possível acontecer, feito por Satanás. Eu penso nas pessoas que partiram da igreja. Eu penso um a um.
Tinha um irmão que eu havia solicitado para que fosse para a igreja de Gwangju. E ele, sabe, odiou isso. 그 당시 광주교회 성도가 한 100여 명 가까이 됐는데 Naquela época, tinham cerca de 100 membros ali na igreja de Gwangju. 근데 어느 날 밖으로 딱 E um dia eu escutei que ele havia alugado um quarto para ele. Eu perguntei, o que é isso que estão falando que você alugou um quarto? 말을 바꾸더라고요. Aí no começo ele começou a fingir que não sabia do que estava falando, né? Eu falei para ele, 왜 방을 얻었냐? mas por que você alugou um quarto? 이야기하 내가 어디 가서 1년 일하면 200명 못 모아. Ele falou assim, pastor, eu posso ir em qualquer lugar e em um ano eu vou conseguir reunir 200 pessoas na igreja. Sabe, eu fiquei com muita dor no coração escutando aquilo, muita dor. 제가 떠난 걸 잡을 수가 없었어요. Eu não pude impedi-lo de partir da nossa missão. 5년이 지났어요. E depois de 5 anos, 내가 전화를 했습니다. um dia eu liguei para ele, perguntei, tudo bem com você? Ele falou, sim, pastor, eu estou bem. 너 지금 몇 명 모이나? Quantas pessoas vão à sua igreja? 누가 그래 중요합니까? Ele falou, pastor, quantidade não importa. 꼭 알고 싶습니다. Não, eu sei que quantidade não importa, mas eu quero saber. 다 모으면 10명 된다. Ele falou que se reunirem todos é uns 10. 1년에 200명 모았다는 사람. A pessoa que estava afirmando que em um ano poderia reunir 200 pessoas, né, depois de 5 anos estavam com... Se reunisse todos, né, 10 membros, quer dizer que não davam 10 membros. Só sua família são 4 pessoas. Ou seja, era óbvio que ele estava sofrendo, passando por dificuldade. Só nós temos esse evangelho. 정말 여기서 솔로몬 같은 사람. Só que pessoas como Salomão, como Jeroboão, 타락하지 않고 간 건 많지 않아요. sabe, que não se corromperam como eles e seguiram esse caminho, não são muitos. 우리 아내 때문에 큰 문제와 고통을 겪었어요. Davi também, né, devido à esposa de Urias, ele passou por um grande erro, ele sofreu bastante pelo que fez. E uma coisa importante na nossa vida espiritual é que o dono do nosso coração tem que ser Jesus Cristo. 그 나를 포함시키면 Se nós acrescentarmos nosso pensamento, 사람처럼 como as pessoas que nós vimos hoje, Salomão, Jeroboão, 그다음에 여로보암, também Roboão, 유다온 선지자, também os profetas aqui, né, de Judá, aquele velho profeta de Samaria, todos eles foram por caminhos errados. Todos por caminhos errados. 이게 어떻게 잘 모르고 있는 형제자매들 너무 많은 거예요. Tem muitos irmãos que não sabem o que resulta neste caminho. Muitos irmãos não sabem disso. 와서 저한테 얘기를 합니다. Tem alguns irmãos que me disseram assim, 왜 킹제임스 버전 성경을 읽고 por que não utilizam a versão King James e utilizam essa Bíblia tradicional da Coreia? 성경이 너무 잘 됐다. Eu falo, porque a tradução dela é muito mais fiel, é muito melhor. E eu digo, 영어하고 한국어는 천지 차이. existe uma grande diferença entre o inglês e o coreano. E eu explico para eles 동양 문화는 정신문화고 que a cultura, né, ocidental é mais materialista, enquanto a cultura ocidental ela é mais humana, né, mais espiritual, mais mental. 월드의 3대 5로 많아요. Então, a Bíblia em inglês tem praticamente 2/5 a mais de palavras comparada à Bíblia coreana. 언어기 때문에 Por quê? Devido ao idioma ter sido desenvolvidas para expressar coisas materiais, para essa finalidade é muito bom. Mas para expressar o mundo do coração, para expressar o mundo emocional, não tem palavras, faltam palavras. 한국어는 Enquanto, né, em contrapartida, o idioma coreano ou idiomas orientais, por terem sido desenvolvidas nessa base para poder expressar emoções, o mundo do coração, é muito mais completo. Por exemplo, em inglês, se uma pessoa morre, é die, né? Essa pessoa morreu, morreu. O cachorro morreu. Tá aqui, ó, tá vendo? Ele fala, ó, dog die. O cavalo morreu, horse die. Tá vendo? O boi morreu, cow die. Então o pai morreu, né? Father die. É igual, é uma palavra. Mas na cultura oriental não é assim. A palavra morrer utilizada para o cachorro não pode ser usada para usar no pai, né? Porque isso seria tratar o pai como um cachorro. O cachorro sim pode falar, ele morreu. E uma pessoa que você odeia, por exemplo, eles nem falam que morreu, né? Ah, se ferrou, se lascou, bateu as botas. 풍성한 정신적인 언어가 있어요.
Então existe uma profundeza maior ali nas palavras, né? Não se diz morreu, que utiliza para um cachorro, para o pai. Não tem como utilizar a mesma palavra de morte para o cachorro ou para o pai. Então falar, ele se elevou, né? Ele faleceu, ele... 이런 단어가 너무너무 Existem outras palavras para se usar para essas pessoas. 하고 언어가 다르기 Então, já que a cultura em si, da linguagem diferente, 때문에 성경에 대한 헬라어나 seja o grego, né? Ou 그 유대어나 o hebreu, que 양 언어에 utilizaram para criar a Bíblia, são tudo idiomas orientais. E já que nesses idiomas orientais existem expressões maiores, 영어는 a Bíblia é diferente. O inglês, por ter sido essa linguagem ocidental, não tem palavras, faltam palavras para expressar tudo que a Bíblia original fala, né? Por isso, para tentar interpretar de alguma forma, utilizam mais palavras. Por isso existem 2/5 a mais de palavras na Bíblia em inglês, na versão King James. Quando eu leio, por exemplo, a história do filho pródigo em Lucas 15, 비교가 안 돼. não se compara, né, o que é relatado na Bíblia oriental e na Bíblia em inglês. 타고 다 Sabe, na Bíblia oriental, todo o significado, aquilo chega, é fácil ao nosso coração, mas no inglês não. 영어 성경에 단어 수가 많은 이유는 E o motivo de ter mais palavras na Bíblia em inglês é porque faltam, né, palavras objetivas para expressar o que quer dizer o significado. Uma vez pregando nos Estados Unidos, os coreanos usam uma expressão falada 정이 많다. Tem uma frase assim. 번역 틀리게 했어요. Tá vendo? Ele já traduziu errado. Ele colocou como love, né, como amor. Mas 정 em coreano não significa amor, não é verdade? 러브는 한국말은 사랑이고 Em coreano, love é sarang. 정은 정이에요. E 정 é 정. 정 é outra coisa. Existe outra palavra, outro significado. 나는 굉장히 모자라기 때문에 Então, os idiomas ocidentais são mais escassos, né, de palavras para expressar essas emoções. Então, é muito diferente, né, a Bíblia oriental da King James. Eu consigo pregar justamente porque temos a Bíblia em coreano. Eu acho que eu não conseguiria ter essa profundidade nas pregações se utilizasse a Bíblia em inglês. Realmente, sabe, a Bíblia em coreano ela é muito profunda, ela é bem, sabe, nítida. 영어로 번역하는 가능해도 Então, é possível traduzir o coreano para o inglês. Mas, por exemplo, tentar traduzir do inglês para o coreano não faz sentido. 거래를 참고로 해서 번역해야 하는데 Eles têm que primeiro passar pelo hebreu, pelo grego. E porque o idioma americano, o inglês em si, não tem palavras suficientes para poder expressar e interpretar isso. Ah, o pastor parece o Satanás, porque só fica utilizando essa Bíblia de Satanás. Pessoal, as pessoas não sabem. 이게 왜 막이지? Por que, pessoal, isso aqui é a Bíblia de Satanás? 얼마나 번역이 잘 돼? É uma tradução tão boa, tão fiel. 저는 자주 번역 본 다른 저 원본도 보고 제가 옛날에는 Com frequência eu vejo outras traduções. 공부를 했었거든요. Antigamente eu também estudei um pouco o idioma grego, 하고 이제 쓰기도 하고 그랬는데 lia, escrevia. 진짜 이 영어보다 이 히브리어하고 한국어 너무 가까운 거. E comparado ao inglês, o idioma coreano é muito mais fiel ao original. Então, a Bíblia aqui da Coreia que nós utilizamos é muito boa, ela é muito bem expressada. 정신적인 단어가 많이 Sim, o inglês também expressa as coisas, porém não com a mesma profundidade, pela falta das palavras. 설명을 보태야 이야기가 되는 거예요. Então, eles tentam justificar isso colocando mais palavras para tentar explicar melhor. 히브리어하고 가깝고 헬라어하고 가까운 한국어 성경 놔두고 왜 영어 성경 Então, se nós, os coreanos, têm esse privilégio, né, de ter um idioma mais próximo da língua original da Bíblia, por que utilizar outras versões? Eu adoro essa versão aqui da Coreia. 선물 다 줬어요. Teve uma época que eu comprei a versão King James, presenteei todos os pastores. 더 좋아하면 이걸 E nós falamos, e eu falei, vamos ler, e se a versão King James foi melhor, realmente nós iremos utilizar isso na missão. Todos leram e chegaram a uma conclusão, pastor, não, pastor, a nossa versão atual é melhor. 사람들이 이 한국어 성경이 마귀책이라 Só que pessoas más, eles vêm falando que a Bíblia em coreano, ela é do diabo. 때부터 읽고 구원만 사람 일어나면 마귀도 아니다. Eu falei, meu Deus, se uma pessoa está lendo a Bíblia do diabo e recebe a salvação, esse diabo nem é diabo. Não faz sentido. 생각의 차이가 있어요. Existem diferentes pontos de vista entre as pessoas. As pessoas não sabem direito do que falam, 한 가지 알면서 sabendo apenas uma coisa. 이게 잘났다.
se consideram corretos, inteligentes e vivem dessa forma. 이야기는 뭐냐면 Pessoal, o que eu quero dizer é que se não importa quem seja, pessoal, nós sempre nos inclinamos para nós mesmos, para a carne, para a cobiça. 말 안 해도 너무 그리 잘 빠져가. Por mais que ninguém ordene, a gente vai fácil por esses caminhos. Vocês sentem isso, pessoal? 느끼십니까? Vocês sentem isso? 저는 많이 느끼. Eu sinto muito isso. 내 마음에 싸움을 많이 합니다. Existe uma briga muito grande, constante dentro de mim. Realmente eu amo o Senhor, sabe? Descubro as palavras de Deus. E quando eu vou adiante, né, com isso é muito precioso. Mas uma coisa lamentável é que tem alguns ministros que partiram da igreja. É muito lamentável. 이제 저 부분만 딱 고쳐지면 Eu penso, nossa, se ele corrige só esse ponto de se considerar correto, de se considerar bom, melhor que os outros, que não tem ninguém igual a ele na igreja. 사람들 그 마음 딱 없어지면 Se esses corações sumirem do coração dessas pessoas, 교회 못할 일이 없고. só não há nada que eles não possam fazer aqui na nossa igreja. 난 형제자매들이고 복음이 있는 Nós somos irmãos que recebemos a salvação, que temos o evangelho. Muitas pessoas, infelizmente, partiram da igreja. 가슴 아프죠. É algo que nos dói o coração. 이정도 목사가 교회 떠나 딱 1년이 Depois de um ano que o pastor John Dolly partiu da igreja, ficou fora. 아내가 참 어려운 가운데 1년을 지내면서 Realmente, durante aquele um ano, a esposa dele passou muita dificuldade, orou para Deus. O marido dela voltou para a igreja. 그래서 우리가 이제 광주의 제일교회에서 1년 동안 정말 우리 기쁘게 일을 맡겼고 참 목회를 Com muita alegria no coração, nós enviamos ele de volta para ministrar na igreja de Gwangju. 옛날에 복음전 그 나라 다시 이제 돌려 E agora estaremos reenviando ele novamente para Costa do Marfim, que era o local onde ele era missionário. 뭐라고 말할지 모르겠다. Ele falou que não tinha palavras de tanta vergonha, né? 근데 굉장히 좋아. Mas ele gostou muito. 너무너무 감사. Eu fiquei muito feliz. 한때 마음이 높고 Uma época ele ficou com o coração arrogante. Tiveram pessoas assim. 그래도 이 정도 형제 진짜 마음 돌이켜서 와서 같이 너무 Mas eu sou muito grato ao irmão John Dolly, que, né, arrependeu seu coração, voltou, está conosco. 집인데 여기가 Pessoal, tem muitas pessoas que foram. Aqui é a casa deles. Mas não tem problema. 그 교만한 마음 버리고 Se eles jogarem aquela arrogância fora. 우리는 여기에서 성경에 Pessoal, na Bíblia, 솔로몬 왕이 그렇게 좋은 말 많이 해놓고 타라가 자기가 여자 때문에 o rei Salomão, que falou tantas palavras boas, no final das contas se corrompeu, caiu nas mulheres. O seu filho Roboão também. 여로보암은 이스라엘 왕을 사 Também Jeroboão, Deus o fez rei de Israel, mas para se proteger, ele criou bezerros de ouro, ele fez coisas que não agradavam a Deus. Faltou pensar profundamente, foi enganado por Satanás. 늙은 Também aquele velho profeta, 하나님의 종이 하나님의 말씀을 듣고 여로보암 책망을 o servo de Deus, conduzido pela palavra de Deus, foi lá, interferiu o coração do rei Jeroboão. 이렇게 살아 Mas já que aquele profeta em Samaria tinha vivido uma vida muito solitária, sozinho, ele queria conversar, né, com outro profeta. Ah, vamos lá na minha casa, vamos comer um pão, beber uma água, vamos fazer comunhão e depois você vai embora. Mas aquele profeta de Judá diz: não, eu não posso beber água, eu não posso comer um pão aqui. Deus falou para eu não fazer isso. 오던 길로 Deus falou para eu não voltar pelos caminhos que eu vim. 아는 사람 만나지 Ou seja, não se encontre com pessoas que conheça, né? 마음이 진짜 막 금은 보수를 주려고 자기 싫어하고 Por mais que Jeroboão lhe oferecesse ouro, alguma riqueza, ele rejeitou. Ele foi embora. 그늘이 Estava descansando numa sombra 나귀를 타고 e aquele profeta velho de Samaria 사마리아에 있던 그 늙은 선지자가 pegou o seu jumento e foi até aquele profeta de Judá. 정말 떡을 먹고 Ah, vamos lá em casa, com um pedaço de pão, beba uma água, descanse, depois você vai. 난 그렇게 Não, eu não posso fazer isso. Deus disse que eu não deveria comer um pão, não poderia beber a água, não poderia voltar pelo caminho que fui. Sim, eu sei de tudo isso. Eu também sou profeta de Deus. 천사가 나에게 Mas o anjo apareceu para mim e me ordenou para que eu te trouxesse à minha casa, para que te alimentasse. 유다의 선지자가 뭐라고 Então, o que o profeta de Judá deveria responder? 하나님 절대 두번말 Não, Deus não é um ser que troca as suas palavras. Deus diz para eu não ir. Deus diz para não comer. 내가 듣긴 그렇게 Eu escutei assim. 난 그 얘기 못 Então, já que eu não escutei o que foi dito a você, eu vou seguir as palavras que Deus me deu.
Não vou comer, vou embora, né? Deveria ter respondido assim. Mas já que ao escutar aquela proposta, ele queria comer, ele queria beber, ele queria descansar, ele queria conversar, ele simplesmente aceitou. No final, ele morre de uma forma miserável. Pessoal, com frequência nós somos enganados por Satanás, mais do que a palavra de Deus. Muitas vezes seguimos os desejos da carne. Sim, é verdade, de vez em quando pensamos que nós temos a fé. No meu caso, eu tenho muita bênção que Deus deu também. Eu tenho uma boa vida espiritual. Satanás, ele exalta o nosso coração. O pastor Romulo Lee, ele falou, pastor, é verdade, naquela época realmente eu fiquei muito satisfeito, estava muito alegre. Eu falei, irmão, se você continuar com esse coração, você vai fracassar. Satanás, sem cessar, sem parar. Nossa, hoje você pregou muito bem. Olha ali, você pregou o evangelho, as pessoas receberam a salvação, todos te reconhecem. Tá vendo? Você é a pessoa que recebeu a graça de Deus. Sem cessar, Satanás diz isso para nós. Mas o problema é que o homem de Deus não cai nisso. Pessoal, vocês tiveram esse coração. Pessoal, perante Jesus não existe nada para nós nos vangloriarmos. Porém, existem momentos que nós nos exaltamos, ficamos arrogantes. Satanás faz isso na vida de todos vocês. Se vocês, na insensatez, caírem nisso. Na nossa igreja realmente tinham irmãos muito bons. Eu penso, quão bom seria se ele estivesse vivendo pela fé, mas se corromperam. São contra a igreja. Eu vejo isso. Que nós não confiemos em nós mesmos. Por mais que vocês tenham feito algo de bom, que considerem que foi a graça de Deus, que foi a bênção de Deus. Vocês não podem exaltar seus corações. Hoje eu vejo, foi assim com Salomão, com seu filho Roboão, com o rei Jeroboão, o rei de Israel, com os profetas de Judá, também com o velho profeta de Samaria. Todos eram grandes homens de Deus, mas escolheram caminhos de abandono. Satanás, ele teme de nós vivermos pela fé e corrermos, né, adiante pela fé. Então, uma coisa que nós devemos saber, nos lembrar, é que nós não temos nada a nos gloriar a não ser Jesus. Só que Satanás não faz isso. Nossa, você fez muito bem. Você fez muito bem. Se fosse outra pessoa, não conseguiria fazer isso. Não tem ninguém como você. Fala de tudo para vocês. Nesses momentos, pessoal, devemos manter a humildade. Foi a graça de Deus. Deus escolheu uma pessoa tão inútil como eu. Eu penso, por que será que Deus não escolheu uma pessoa como Chongchun-nam, alto, com uma boa personalidade, uma pessoa que era amada por todos? Eu me comparava com aquele meu amigo, eu ficava envergonhado. Então que não depois de muito tempo. Havia escutado que ele se casou, que era uma mulher muito bonita, a esposa dele. E depois de um tempo, novamente, eu fui visitar meus amigos e eu vi que ele havia cometido suicídio, né? Não conseguia entender como uma pessoa tão boa comete suicídio. Não entendi. Não pude revê-lo, mas com frequência eu pensava, se não fosse eu na nossa igreja, se fosse um bom pastor como o meu amigo Chun Nam, seria muito melhor. Ele falava muito bem também. Também, sabe, era uma pessoa muito... que dava prazer de conversar, ele era alto, era bonito também. Com frequência eu penso, por que eu? Por que Deus? Por que uma pessoa como eu? A única resposta que me vem foi a graça. Nós devemos saber que não existe mérito nosso. Por isso, com humildade, vamos exaltar a Deus e glorificar a Deus.
Isso permite nos permanecer na fé. Ah, mas eu sou melhor do que ele. 형제들은 뭐 하여튼 저거 나은 거 있겠지요. 그 자기가 바구스보다 훨씬 낫다고 이야기하는 거 보면 Quando eu vejo os irmãos, né, que falam que são muito melhores do que o pastor Oxo Park, e realmente eles têm pontos positivos melhores do que eu, eles são melhores do que eu, mas é lamentável o caminho que eles seguem. 우리가 주님 앞에서 겸비하고 Nós, perante Deus, devemos ser humildes. Nós não recebemos a salvação por mérito. Foi a graça de Deus. 그는 늘 겸비한 마음을 가지고 Jesus Cristo sempre teve humildade. Não importa se nós fizemos bem ou não, só tudo que fizemos é graça. Foi a graça, não é mérito nosso. 겸비한 마음을 가지고 Então, com humildade no coração. 오래오래 믿음 안에 복된 삶을 살게 될 줄. Espero que assim vocês possam desfrutar por muito tempo, né, dessa vida de fé. 솔로몬도 그랬고 Foi assim com Salomão, Roboão, Jeroboão, 그리고 유다요 선자도 também, sabe, com aquele profeta de Judá, também o velho profeta de Samaria. Todos foram por caminhos tortos e passaram por uma destruição. 정말 오래오래 주님 주신 마음으로 Pessoal, espero que vocês, por muito tempo, pelo coração que Deus der, o coração do Senhor, possam viver pela fé com humildade. Espero que vocês realmente possam viver uma vida gloriosa. 감사합니다. Muito obrigado.